mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá mais um fôlego de vida. Hoje a gente vai estar continuando ainda sobre cegueira, só que hoje a gente vai entrar no versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de João. Eu vou estar lendo na NAA, se conecte aí, pegue sua caneta para anotar tudo que o Senhor falar ao nosso coração. A verdadeira cegueira. Vamos lá então, me acompanhe se você quiser em NAA, a versão que eu vou estar lendo. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: "Você crê no Filho do Homem?" Ele respondeu: "Quem é, Senhor, para que eu creia nele?" E Jesus lhe disse: "Você já tem o visto, e é aquele que está falando com você." Então ele afirmou: "Eu creio, Senhor," e o adorou. Jesus continuou: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: "Por acaso também nós somos cegos?" Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece." Até aqui. Gente, a verdadeira cegueira. A gente pegou um pouquinho ontem, né? No capítulo de ontem, do episódio de ontem sobre a cegueira espiritual, sobre a verdadeira cegueira, sobre aquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar. E vocês lembram, né? Os fariseus não suportaram o que esse homem carregava de Jesus, então eles expulsaram esse homem de lá. E falando ainda sobre esse homem, né? Sobre esse cego de nascença, sobre a expulsão dele de lá, sobre tudo que estava acontecendo, pois eles não conseguiam admitir que estavam errados. Eles se achavam melhores que aquele homem. Afinal, eles eram santos. Tipo assim, nós nascemos assim. Só que a gente sabe que a verdadeira realidade não era essa, né? Mas, infelizmente, por vezes nós somos iguais a eles, condenamos a todos e não olhamos as nossas misérias. Essa religiosidade impregnada, muitas vezes, do que a gente viveu por anos, né, numa cegueira espiritual, nos faz pensar que a gente é melhor que os outros. Mas na realidade isso é uma verdadeira cegueira. É não enxergar nenhum palmo à sua frente. Esse homem foi escolhido por Deus a dedo. Isso é uma versão minha, tá? Imagino que nem ele entendia muito o que estava acontecendo. No entanto, recebeu a graça e não quis saber de mais nada. Eu tive encontro com ele, olha, o resto é detalhe. E o Senhor, gente, da mesma maneira que escolheu a dedo esse cego, escolheu a você e escolheu a mim. Do mesmo modo, Ele tem um propósito para você e tem um propósito para mim. Pois a gente era cego e hoje a gente vê, agora a gente vê, não é verdade? Lá no versículo 34, Jesus, sabendo que os fariseus haviam expulsado o homem, o procurou e o encontrou. Muitas vezes a gente estava expulso por aí. Jesus nos procurou e nos encontrou. Jesus perguntou ao homem: "Você crê no Filho do Homem?" O cego, ainda sem entender, pois os olhos deles espirituais ainda estavam fechados, respondeu: "Mostre-me para que eu possa crer." Então, nesse momento, o homem, que antes só tinha tido um encontro com o poder de Deus, recebeu a salvação de Deus. Uau! Se você acha que está perdido, nesta manhã o Senhor te procurou e Ele te encontrou. Não importa de onde te expulsaram. Talvez você foi chamado de Zé Ninguém ou qualquer outra coisa. Neste momento, o Senhor te encontrou, te deu um nome, te chama por Ele, a graça dEle te cobre. Ele abriu os teus olhos e você que era cego, agora vê. Tome isso para você.
Reconhecer a voz de Deus nos coloca num lugar privilegiado de intimidade com Ele. Preste atenção. Esse homem, ele reconheceu a voz dele. Ele falou, eu creio. E imediatamente o adorou. Creia você também e o adore com sua vida. Que não fiquemos embriagados só com o poder de Deus, com aquilo que Ele pode fazer, mas que a gente caminhe em intimidade, em relacionamento. E assim como esse homem, a gente receberá a salvação. Lá no versículo 39, vejam o que Jesus diz. Eu vim ao mundo para confundir aqueles que acham que veem algo. Esses aí vão parecer cegos. E aqueles que eram cegos, agora vão ver. Esse Jesus não é gente, não. Ele veio dar vista a todo aquele que reconhece que precisa ver. Que precisa que a luz dele entre em sua vida. Reconheça nesse instante. Se você ainda não está enxergando, reconheça. Reconheça que você precisa. Faça uma oração neste momento. Pai, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Venha, Jesus, ser a luz que habita em mim. Eu não quero mais caminhar nessa cegueira. Liberta-me desta miséria. Vem e ilumina. Eu quero enxergar com os teus olhos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Encontre neste momento todo aquele que está perdido numa cegueira, seja ela qual for, Deus. Aleluia. Oh, Deus, eu sei que Tu podes, Pai. Neste momento, o Senhor está abrindo os olhos daquele que quer e crê que Ele pode. Amém. Queira caminhar com Ele, em relacionamento com Ele. Queira que a luz dEle brilhe nas suas misérias, para que você possa ser transformado e arrancado deste lugar de religiosidade, como esses fariseus caminhavam. Lá no versículo 40, os fariseus furiosos falam, por acaso você está nos chamando de cegos para Jesus? Jesus responde, se vocês realmente fossem cegos não sentiriam culpa, no entanto vocês são responsáveis pelo que veem. Assumam a sua culpa, assumam os seus erros. Eu lembrei de outro dia estar falando com uma amiga justamente sobre esse assunto. Quando a gente estava lá no tempo da ignorância, no erro, a gente sofria consequências pelos nossos erros. No entanto, o Senhor nos perdoa, como Ele nos perdoa hoje. Mas a partir do momento em que os nossos olhos são abertos, nós temos uma responsabilidade maior pelo território espiritual que nós estamos pisando. Já não é a mesma consequência que nós tínhamos lá no passado, porque agora a gente tem uma responsabilidade maior. A gente está enxergando, então a gente é responsável pelos nossos erros, a gente é responsável por aquilo que a gente está vendo que está fazendo errado. Então saia desse lugar de cegueira. Admite que você precisa de mudança, admita que você precisa da luz de Jesus. Você está enxergando, você está vendo, mas não aceite que essa luz transforme a sua vida. Aceite ser transformado por essa luz que muda tudo de dentro para fora. Vocês lembram de Moisés? Ele não era para ferir a rocha, era só para tocar. E a desobediência dele, sem saber, lá no passado, quando ele matou o egípcio, ele teve uma consequência. Mas a desobediência dele aqui, onde ele sabia o que estava fazendo, porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra, o privou de entrar à terra prometida. Muitas vezes, nós estamos não entrando em lugares que o Senhor tem para nós, porque nós estamos em desobediência e nós estamos fazendo errado, sabendo que estamos fazendo errado. O Senhor tem dito, vá para a direita e você tem ido para a esquerda. Preste atenção, a sua responsabilidade muda quando você enxerga, quando os seus olhos são abertos. Pare de recalcitar contra os aguilhões de Deus. Não recalcite mais. Faça o que o Senhor tem te dito para fazer e saia deste lugar de cegueira, porque isso pode lhe custar o lugar que o Senhor tem para você. Não perca mais tempo. Desfrute daquilo que o Senhor tem para ti. Ande em obediência. Uau!
Muito forte, gente, a presença de Deus aqui. Eu estou como embriagada, como se o Senhor dissesse: filha, os meus filhos, eles não estão entrando em lugares porque eles preferem errar sabendo que estão errados. E eu tenho uma terra prometida onde emana leite e mel. Eles podem até avistar como Moisés avistou, mas eles não vão entrar porque eles estão andando em desobediência. Mas nesta manhã eu quero fazer uma aliança, quero renovar a minha aliança com eles, restaurar a vista. E todo aquele que estava perdido neste momento foi encontrado por mim. Apenas reconheça que precise. Ele quer estar com você, ter relacionamento do jeito que você tá, não importa. Ah, Alane, mas até agora eu plantei tantas coisas erradas. Não tem problema, comece a plantar certo. A misericórdia do Pai nos encontrou nesta manhã. E Ele quer que a gente entre nos sonhos dEle para nós. Que a gente saia da nossa religiosidade, dos nossos sonhos egoístas. E comecemos a andar nos sonhos dEle. Que nós sejamos como Josué, que foi ousado mesmo na sua fraqueza e caminhou na força que Deus derramou sobre ele. Foi forte e corajoso em Deus, não por ele mesmo. Não caminhou na sua religiosidade, naquilo que ele achava que sabia. Ele caminhou sobre aquilo que o Senhor falou para ele, sobre a palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. O Senhor está nos ativando nesta manhã a caminhar, a ser ousados nele, a parar de recalcitar contra os agrilhões dele e andar na verdade, na verdadeira verdade, aquela que nos liberta. Aleluia, glória a Deus. Você que pode agora, vá para um cantinho e esteja com ele. Deixe que ele trabalhe na sua vida, gente. A presença dele está muito forte aqui. Eu tenho certeza que onde você está também está assim. Ele invadiu o lugar onde você está. E você já não será mais o mesmo. Amém. Que a gente possa ser zeloso pela palavra, sim, mas sem ferir as pessoas, para que a gente não afaste ninguém de Deus e dos planos dele. Não por nós mesmos, porque por nós mesmos a gente não consegue chegar a lugar algum. Bem o contrário, a gente precisa reconhecer que sem ele somos totalmente cegos. Amém. Deus te abençoe e até o próximo devocional.